Olá, querido, seja muito bem-vindo, amém, nesse terceiro capítulo dessa série Conversão. Tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, de uma forma ou de outra, algo te trouxe até aqui, em nome do Senhor Jesus, e que você, dentro aí do seu tempo, também, dentro da sua rotina também, que você tire um tempinho agora para ouvir essa palavra, a qual Deus tem aí para poder operar e também trabalhar aí na sua vida e dentro da sua dificuldade e também necessidade, bem? Quero convidar você aí que está com a sua Bíblia, a acompanhar comigo lá no Evangelho de São João, né? No capítulo 4, nós vamos ler o versículo 10 hoje e também o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Versículo 11, disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, homem e mulher de Deus. Quero trazer para você neste momento a respeito da nossa vida, da nossa trajetória em Cristo. Talvez você que ouve essa palavra, você que ouve essa mensagem, tem passado por dias difíceis, tem passado por momentos também difíceis, momentos constrangedores, talvez até mesmo pensando em parar, talvez deixar tudo, ou se sentindo aí até mesmo uma pessoa fracassada. Quero dizer para você no nome do Senhor Jesus, quero pedir a você no nome do Senhor Jesus, esta é a palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa contemplar desde outrora quando Cristo chamou você, desde outrora quando o Espírito do Senhor convenceu você a estar nessa trajetória, a estar nesse caminho. Primeiro ponto que você precisa para que algo possa começar a mudar na sua vida é você ter a certeza do caminho que você está. Porque você tendo a certeza, por mais dificuldade que você saiba, ou que você entende, ou que você nem espera que você vai passar, mas você vai superar. Por que você vai superar? Porque você compreende e também entende no teu espírito que é só por um momento, que este momento vai passar. E o que eu queria dizer a você é que hoje, que muitas pessoas hoje, que têm contemplado a Cristo, muitas pessoas hoje que têm contemplado o Senhor, ou muitas pessoas que estão dentro da igreja, há uma se pergunta hoje, por que muitos hoje estão agindo como estão agindo? Será que estão por falta de fé? Será que estão por falta de uma crença? Será que porque talvez não compreendeu de verdade o seu chamado, o seu ministério? Muitas das vezes, queridos, são pontos específicos na nossa vida que precisamos parar um pouco e talvez fazer algumas perguntas. Por que é que eu me converti? Por que é que eu sou convertido? Quero trazer para você hoje a respeito necessidade versus propósito. Qual é o seu objetivo hoje no caminho? Qual é o seu objetivo hoje de poder estar em Cristo? Por que muitas pessoas elas não se convertem? Por que muitas pessoas elas estão dentro da igreja? Por que muitas pessoas elas ouvem louvores, ouvem palavras, estão em oração, estão em consagração, mas elas não se transformam? Elas não, de fato, elas não têm uma conversão genuína em Cristo. Isso que eu estou falando, escute, não é simplesmente algo que eu estou vendo, algo que as pessoas estão demonstrando. Está em todo canto, em todas as igrejas. Existem pessoas que de verdade têm recebido do Senhor, escute, esse dom, essa graça de poder ter a oportunidade de ser transformado de verdade, mas existem outros que estão no mesmo barco, tendo a mesma oportunidade e não estão se transformando. Qual seria o objetivo? Qual seria hoje a causa de me trazer ao Evangelho, de eu estar perto de Cristo? Talvez é isso que nós devemos perguntar antes de nós olharmos para a dificuldade que estamos passando. Escute o tema dessa palavra hoje, escute o tema dessa série hoje, dessa série Conversão é adversidade ou necessidade, a forma melhor que você compreender, versus propósito. Por que você hoje está caminhando? Porque você acredita num propósito de Deus sobre a sua vida ou porque você está por uma necessidade? Porque por algo que você espera que vai acontecer, por algo que não acontecia lá atrás, no seu passado, e que agora você tem uma oportunidade talvez de se aparecer, de se colocar.
Isso são coisas, isso são coisas praticamente que a gente coloca que não nos traz de verdade uma conversão na nossa vida. São coisas passageiras. São adversidades que nos traz para perto de Cristo sem eu conhecê-lo. Porque nós, perto de Cristo, nós não estamos preocupados em compreender o propósito, mas sim viver perto dele por causa das necessidades. E por causa disso, nós não tenhamos uma vida de conversão. Aí é onde as pessoas olham para nós e vê de fato uma não necessidade de se aproximar de uma igreja de Cristo por causa de um exemplo que está vendo. Por que muitas vezes olhamos para a dificuldade e nos coloca também a desistir? Porque nós estamos vivenciando perto do Senhor por necessidade, não por um propósito. Eu quero convidar você a viver pelo propósito diante do Senhor, por aquilo que Deus tem sobre a sua vida, por aquilo que Deus tem sobre a sua casa, sobre o teu ministério. Sabe o que eu queria dizer para você, homem e mulher de Deus que me ouve neste momento? Que enquanto nós, como igreja, não conhecer o Senhor Jesus, nós vamos viver por necessidade. O nosso diálogo com o Senhor sempre será por necessidade. Olha o versículo 10 que está dizendo: a necessidade levou aquela mulher até ali. E Jesus diz para ele: se tu conheceste o dom do Senhor, e a quem fala contigo, você pediria algo. E por que você não pede? Porque você não conhece. Enquanto nós não se prontificarmos a viver o propósito diante do Senhor, nós não vamos conhecê-lo. Enquanto nós não conhecemos, vamos estar perto dele. E as oportunidades que temos para ser transformados, vamos estar por necessidade. Escute. O nosso diálogo com Cristo não pode ser por necessidade, mas sim por um propósito. Talvez você não esteja entendendo o que está mantendo você, talvez o que te trouxe perto de Cristo, o que te trouxe perto de uma igreja, foi a necessidade. Mas o que está te mantendo hoje perto de Cristo? Se for a necessidade, estamos sempre com falta de água. Sempre vamos ter falta de algo. Escute, Cristo, ele coloca para essa mulher, dizendo da seguinte forma para ela: escute, se você o conhecesse. Sabe o que eu queria dizer para você? Deus está sempre disposto a nos abençoar muito mais além daquilo que nós o pedimos. Mas havia uma limitação, havia uma barreira. Não era uma barreira da religião, querido. Samaritano não se der bem com judeus. Essa barreira caiu naquele dia. Essa barreira caiu naquele momento. Mas existia uma outra barreira. A barreira da necessidade. De poder visualizar Cristo como um ponto para poder suprir algo só na sua vida. Não um plano, um propósito que Deus tinha para oferecer para ela. Deus não está falando de uma bênção que passa, irmão. Deus não está falando de uma coisa que você passa por campanha e recebe, dá o testemunho e continua o mesmo, filho. Deus não está falando de uma coisa que você vai clamar e você busca por um tempo de oração, você recebe, mas a sua performance, a sua postura é a mesma. Deus está falando de uma água viva, Deus está falando de algo vivo, de algo que mexe com você, de algo que mexe com toda a sua estrutura, de algo que mexe conosco. Sabe, o parâmetro de hoje, nós contemplarmos uma vida hoje talvez convertida, é de nós entendermos o que nos traz para próximo de Cristo, o que vai nos manter próximo do Senhor. Porque o objetivo do Senhor é fazer muito mais, além do que nós esperamos, sim. Mas o que vai trazer a diferença na nossa vida, escute, é o que nós compreendemos e entendemos do que Ele tem em nós. Não do que nós deixamos de receber em um local. Isso faz nos entristecermos com o ambiente, com o local. Ei, escute, você que está desanimado, você que está parando no seu ministério, você que está parando dentro do que Deus colocou sobre a tua vida, escute, levante a tua cabeça. Deus não te chamou por uma necessidade. Deus não te chamou, querido, Deus, escute, para que você possa conviver ou viver nele por uma necessidade.
Aonde as coisas não estão bom para você, você já desconfigura tudo. Aonde as coisas não estão dando certo, você, escute, já começa a trocar os seus pensamentos, a sua posição. Escute, isso tem que acabar. Escute, aquela mulher foi buscar água. E dentro de uma necessidade, Cristo posiciona ela. Mas se ela conhecesse, ela pediria algo. E Cristo daria para ela uma água viva. O porquê que voltamos o mesmo de um culto? Por que voltamos o mesmo de uma oração? Por que voltamos o mesmo de um monte? Porque muitas vezes nós não conhecemos. E eu não estou dizendo conhecer por biblicamente, teologicamente, não, filho. Não. Uau, conhecer a Cristo é muito mais do que isso. Eu estou dizendo você compreender o que Ele tem sobre a sua vida. Será que Ele tem esse homem mesmo que está aí? Será que Ele tem essa mulher mesmo que está aí? Talvez vivendo uma vida de desequilíbrio, vivendo uma vida, escute, um pouco lá, um pouco cá. Não estou dizendo os altos e baixos que eu e você passamos, mas sim no nosso interior. Escute, se nós não compreendemos o que nos traz perto dele, sempre vamos às oportunidades, vamos tentar suprir a nossa necessidade. Vamos não conhecer, não compreender e deixar de viver o plano e o propósito do Senhor. Eu quero te convidar, querido, em nome do Senhor Jesus neste momento, a viver algo mais, a viver algo maior diante do Senhor. Deus tem algo muito maior sobre a sua vida. Deus tem algo que pode mudar a sua história. Deus tem algo que pode mudar todo o seu cenário. Deus tem algo que pode mudar, escute, todo o seu território, mudar o seu cativeiro. Mas eu queria que você deixasse hoje as necessidades, entendesse o propósito. Talvez você é uma mulher que era para estar louvando e está aí, enchendo a tua boca de N coisas, permitindo também que saia dela N coisas. Talvez você seria talvez Deus te chamou para ser um grande homem, um grande pastor, um grande líder. E aí você está colocando todo esse formato a se perder, inclusive a sua vida, a sua trajetória. Será que vai valer a pena? Então hoje eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o que vai nos manter próximo de Cristo é o propósito, não é a necessidade. Então hoje, cada dia que você chegar próximo dele, dentro de uma oração, de um culto, de uma adoração, escute, é vivenciar o plano e o propósito do Senhor. Como Deus falava com Paulo dentro da sua necessidade, a minha graça te basta. Será que nós estamos para vivenciar as nossas necessidades e Ele supra? Será que a morte e o sofrimento na cruz foi para suprir a minha necessidade? Talvez até sim. Mas nunca vai ser primeiro do que o propósito dele na sua vida. Nunca vai ser. Eu sei que a Bíblia diz a respeito do justo, que Deus não vai desamparar. Mas quando nós falamos a palavra justo, nós estamos falando de alguém compreensível, de alguém entendido, de alguém que compreendeu o que Deus tem sobre a sua vida. Dentro das suas oportunidades não vai pedir necessidade, mas sim uma transformação de vida, uma posição. Porque se você estiver no lugar certo, irmão, a bênção vai te direcionar. Quando eu digo lugar certo, não é o espaço físico, querido, posicionamento espiritual. Escute em nome de Jesus, guarde essa palavra. Enquanto não haver um conhecer de Cristo, o nosso diálogo com Ele sempre vai ser necessidade. Eu vou repetir para você, enquanto não haver um conhecer de Cristo, da nossa vida nele, o nosso diálogo com Ele sempre vai ser necessidade. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, dizer para você que o propósito Ele transforma. A proposta de Cristo para aquela mulher, para aquela etnia de povo, para o samaritano, era uma transformação de vida. Era deixar, escute, aquilo que era normal para eles e vivenciar uma vida diferente. Porque o propósito transforma, a necessidade mantém. Eu não quero ter uma vida cristã mantendo em necessidade, tendo que buscar, tendo que orar só por necessidade. Não, adorar porque eu estou me colocando diante dele, eu quero ser transformado, eu quero buscar porque eu quero encontrá-lo cada dia na minha vida, no meu espírito.
Uau, aleluias! Eu quero convidar você em nome do Senhor Jesus a vir comigo, aleluias, nesta oração. Pede ao Senhor e que Deus nos alcance neste momento com a tua rica graça e misericórdia e amor. E saiba que daqui para frente, não mais necessidade, mas sim agora propósito, que teremos uma vida convertida e a nossa vida será uma testemunha. A nossa vida será uma luz em todos os ambientes que estivermos. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Deus de poder e glórias, eu me coloco agora junto com essa pessoa, agora, meu Pai, em oração. Oh, Espírito Santo, aclamando, meu Deus de poder e glória, por uma transformação. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a não mais estar por uma necessidade, mas sim viver o plano e o propósito. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a vencer as nossas limitações, que nos permite a cada dia, Senhor, meu Deus de poder e glória, a nos distanciar do Senhor. Nos ajude a vencer essas limitações. Pai, nos ajude a aproximar do nosso foco, nosso alvo, para que possamos compreender, entender e conhecer, meu Pai querido, aquilo, meu Deus de poder e glória, que está disponível, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, visite agora este homem, essa mulher, seja qual for a sua situação, o seu problema ministerial, familiar, Senhor, meu Pai querido, pessoal, Senhor, meu Pai, em qualquer área da sua vida, o Senhor pode agora o alcançar, o Senhor pode agora mudar o nosso cativeiro, o Senhor pode agora mudar a nossa história, Pai, e que o Senhor possa vir, Senhor, meu Deus, movendo, Senhor, segundo a tua vontade. Pai querido, a Deus, eu me coloco diante do Senhor, meu Pai, junto agora com essas vidas e pedindo ao Senhor, meu Pai, queremos viver o mais do Senhor, queremos viver em propósito, queremos viver uma vida, meu Pai, diferenciada, para termos, ó Pai, uma transformação do alto da cabeça às plantas dos nossos pés. Assim abençoa, Pai, essa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhores. Amém, queridos, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, até o próximo capítulo e te vejo lá, em nome do Senhor Jesus. Até mais, e saiba vivenciar e viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Até mais, em nome de Jesus.